Gravar vídeo, computador quase parando. Vou pedir perdão para vocês pela dificuldade também por conta dos vizinhos, todo mundo em casa, feriado de fim de ano, barulho é grande. Vou trazer uma informação importante hoje e dentro dela vou fazer algo que eu disse que não faria, mas é necessário fazê-lo e eu vou explicar o porquê. Sem delongas, já vou compartilhar a tela para que a gente possa chegar no conhecimento, no entendimento. Quero falar sobre o sinete e o selo de Adão e Eva, tá? O sinete de Adão e Eva foi descoberto em 1932 pelo Dr. Spencer no Museu da Universidade da Pensilvânia, em Tep, né, a 19 quilômetros de Nínive, ao norte de Nínive, capital da Síria. Esse sinete, ele representa um homem e uma mulher, cabisbaixos, né? Certamente Adão e Eva, como já está dizendo, seguidos por uma serpente literal, o que destrói a teoria da semente da serpente, que diz que ali era próprio Satanás e que não havia uma serpente real, é uma serpente literal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele datou este sinete há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Adão viveu por quase 1.000 anos, certo? E temos praticamente 6.000 anos da existência desta terra. 2.000 pós-Cristo e 4.000 antes de Cristo, no total 6.000. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É possível que Adão ainda estivesse vivo na época que esse sinete ele foi confeccionado. Não estou afirmando, estou dizendo que é possível. Pela datação aqui. Declararam mesmo, e eles vão negar a Bíblia, mesmo tendo a prova em mãos, declarou mesmo que sugeria nitidamente a história de Adão e Eva. Ou seja, o doutor aqui, o arqueólogo que encontrou o sinete, ele declarou que o mesmo sugeria nitidamente a história de Adão e Eva. Nus, um homem e uma mulher andavam sobre um profundo abatimento de coração quebrantado, seguido por uma serpente. Aqui ele fez um desenho melhor para que fosse mais fácil compreendê-lo, né? Aqui temos uma outra parte, se o computador me permitir, uma outra parte das evidências arqueológicas. Tudo isso aqui está no meu canal, bem aqui, ó. Eu vou dividir com vocês, ó, Bíblia Edificação J. Lima. Aqui na parte da comunidade está aqui, ó, início, vídeos, shorts, ao vivo, playlist, comunidade. Eu compartilhei aqui com vocês, aqui, ó. Depois vou deixar esse vídeo, tem esse vídeo também. O Yeshua se tornou Jesus, um vídeo longo, muito bem explicado, com profundidade e base, tá? Para explicar o porquê aconteceu isso. Assistam, eu indico para vocês. Aqui está o link do canal, tá? Para que vocês possam se atentar a esse documento aqui, e tem um de baixo também, tá? Com evidências históricas e arqueológicas. E a mesma imagem. Que imagem é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora? Esta imagem aqui eu ampliei ela para vocês verem melhor, tá? O que seria Adão e Eva, a serpente aqui atrás, ó, nitidamente, e aqui o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Evidências históricas, tá? Tá cheio aqui, ó. Depois vocês pesquisem, tá lá na aba comunidade, no canal do YouTube e também no grupo Telegram. Dê uma lida, dê uma pesquisada, é importante, é interessante. Dito isto, o que isso significa para nós? Eu quero compartilhar outra tela aqui com vocês. Deixe-me colocar primeiro onde me interessa aqui, que eu quero fazer algumas afirmações, tá? Que é de suma importância. Tudo isso por conta de uma situação. Houve nesse canal aqui, a Chave da Ciência, vou reiterar, não estou falando mal do canal. O dono do canal combinou com o Gustavo de fazer um vídeo, uma live, para falar sobre a semente da serpente, o que ele ia e o pensamento dele. Nisso veio a seita beniniana, e o próprio beniniano entrou no vídeo, na live, e entrou em grande discussão, ao qual, se eu não me engano, o vídeo está oculto no canal. Ele colocou no privado, ou não tem acesso, porque a seita beniniana começou a atacar o dono do canal, que não tinha nada a ver com a questão, né? E esse cidadão aqui, ó, esse tal de evangelista, eles também tentou entrar, mas eles não aceitaram. Ele tentou entrar, mas na insistência o dono do canal abriu uma janela para ele também poder falar, né? Uma oportunidade para ele também poder falar. E é nisso onde eu quero chegar, tá? Foi o que gerou essa situação aqui. Esta é a imagem do vídeo, porque eu não consigo mostrar mostrar no Firefox ou no Edge, vai travar, né? Então eu vou ter que mostrar a foto. Esta imagem que eu mostrei para vocês
nos leva à seguinte verdade, que é esta aqui. Ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. O fato de Caim e Abel não serem gêmeos esmaga a satânica narrativa da semente da serpente. Depois deu à luz Abel, seu irmão, e foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Gênesis 4, 2. Depois, em hebraico, Yassaf significa acrescentar, aumentar, tornar a fazer. Acrescentar, aumentar, tornar a fazer vai se repetir. O que isso quer dizer para nós? Próximo texto aqui. Deixa eu ampliar para ficar mais fácil para a gente ler. Se o computador me permitir subir. Impressão, em suma, tá, é esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Em suma, tornou a fazer conhecer, juntou-se novamente, gerando Abel, seu irmão, e foi pastor de ovelhas. Ressaltando, o adjetivo gêmeos não aparece em nenhum texto bíblico para Caim e Abel. Ah, mas houve uma maldição que a serpente seria contra a semente da mulher. Em que isso se confirma? Lembre-se, é uma profecia. Jesus é a semente da mulher. Por quê? Não houve relação homem, marido e mulher ali. Nisso você entende porque hoje eu te gerei. O próprio Deus colocou a Jesus no ventre de Maria. O hoje eu te gerei. Confirmando as profecias bíblicas. Nascido de mulher, né? Semente da mulher. Por que foi dito somente para Eva? Dito para a mulher. Porque Jesus foi ferido, perdão, por aqueles que se fazem filhos de Satanás, né? E ele em breve esmagará a serpente debaixo dos seus pés. Uma profecia que se cumpriria somente em Jesus, porque Caim e Abel não são gêmeos, não eram gêmeos. E foi dito a semente da mulher. Que semente é essa? Nascido de Maria. Nisso se confirma a palavra. A segunda parte que eu queria falar da seita beniniana e da discussão se resume nisso, tá? Muitos se dizem evangelistas, e que é o que se diz, evangelista do sei das quantas, e na verdade estão negando a Cristo. Devemos atentar o que essas pessoas estão dizendo, que se dizem evangelistas, se dizem os donos da verdade, e em suma estão negando a Cristo. Como isso acontece? A impressão minha, esse senhor, depois que vocês assistam o vídeo, tá? Chave da Ciência, deixa eu mostrar para vocês novamente qual é o vídeo. Vocês vão lá e vão pesquisar. Se ele não apagar, vai ficar disponível lá. Depois procurem por J. Lino. É o meu primeiro canal antes de eu criar o canal Bíblia e Edificação, tá? O vídeo é esse aqui, ó. Live dando sequência à semente da serpente com o evangelista fulano de tal. Certo? Vamos lá. Ele faz um monte de afirmações ao qual nega a Jesus como preexistente, depois nega Jesus como Deus, tá? A divindade de Jesus. Nisso se resume como anticristo. Siga comigo. A impressão minha é que esse Senhor está tentando ou está negando a Cristo. Se Jesus não é preexistente, a Bíblia mente e nela não há verdade. Vejamos, o apóstolo João afirmou: por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os entendimentos e endureceram o coração, a fim de que não vejam com seus olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Leia um texto inteiro que está falando de Jesus. O texto de Isaías, ampliando para vocês, para que a gente possa acompanhar juntos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com suas asas cobriam os pés, e com as 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas voavam. Alguns satanistas dizem que eles cobriam os pés, estava uma alusão a cobrir a sua genitália. Eles também cobriam o rosto. Por acaso ele tinha um genitália na testa? Lembra que foi dito a Moisés? Tira as sandálias do teu pé porque o lugar que pisa é santo. Isso é sinal de reverência e de respeito. Espírito não tem sexo. Eles têm gênero e têm definição, mas não possuem sexo. Carne possui sexo, humano possui sexo, anjos não possuem sexo. Tá? Eles têm identidade, sexo não. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra se encheu da sua glória, e os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai, ai de mim, porque estou perdido, pois eu sou homem de lábios impuros, e habito em meio a um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, e esse é Jesus. Isaías 6, 5, 2 ao 5. Vamos para o próximo slide. Engorda o coração para que o povo não
seja pesado os ouvidos, feche os olhos para que não vejam com seus olhos, não com seus ouvidos, e nem entenda com o coração, e nem se converta e seja sarado. Isaías 6:10. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Jesus, o Filho de Deus, Theos. Lembra? Tem vídeo no canal falando sobre isto. Nada do que foi feito se fez. João 1:3. 1 ao 3. Deixa eu ver se eu... Aqui, ampliando novamente para que a gente possa seguir. É ruim de fazer assim, mas é a forma que eu consigo fazer com esse computador péssimo. Se Jesus não é preexistente, a Bíblia está errada, ou a Bíblia estaria retratando quem? Quem a Bíblia estaria retratando? Sendo o segundo Adão preexistente, o primeiro também o é. A semente da serpente é uma mentira. Todavia, deturpar a Bíblia para se tentar provar uma verdade tão satânico quanto aquilo que supostamente se tenta combater. Tá? Deturpar a Bíblia para se provar algo é tão satânico quanto aquilo que supostamente se tenta combater. Esse senhor ignora os fatos bíblicos, né, ao ponto de negar que iremos morar no céu. Ele nega que iremos morar no céu, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também crede em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. É uma afirmação de Jesus. João 14, 1 ao 3. O problema é que cada um quer ter a absoluta verdade e esquece-se de adoração é devida a Deus e não ao homem. Esse é o motivo desses debates sem fim, onde se ignora a Bíblia para se apresentar a melhor teoria. Deixa eu aumentar também. Aí ele vem tentar me rebater. Aqui é o canal dele, tá? Depois é só clicar aqui no ícone que vocês vão direto pro canal dele também se quiserem. Mas assistam a live que vocês vão observar o que ele fala. Canal do evangelista fulano de tal. Isaías profetizou a vinda do Messias. Isso não está no texto, isso é a palavra dele. Pode ver que não tem texto bíblico, é só ele falando, a narrativa dele. Isaías profetizou a vinda do Messias. Isaías diz que viu a glória do Deus Messias, do Deus dos exércitos, do Senhor Jesus, assim como João afirma. Né? Não existe qualquer fundamento para dizer que Jesus é preexistente. Olha, ele criou o céu e a terra, mas ele não é preexistente, né? O senhor deveria ter vergonha. Eu respondendo a ele. J. Lima, tá? Esse é o ícone. O senhor deveria ter vergonha de bostejar essas asneiras em público. Bíblia versus seu bostejo. Observe. Deixa eu ver se eu coloquei o texto inteiro no próximo. Coloquei. Observe, respondeu Jesus, em verdade, vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Ele vai tentar deturpar esse versículo também. Eu, em grego, tá? Ego, o ego. Eu, me, minha, meu. Eu. O sou aqui é eimi, né? Significa simplesmente ser, existir, estar presente. Ele era, ele existia e estava presente antes de Abraão. Isso é o texto bíblico, tá? Em suma, antes de Abraão existir, eu existo. Quem está mentindo? O Senhor Jesus ou o Senhor? Vamos para o próximo slide aqui. Vou tentar ampliar para nós seguirmos. Observação, Isaías viu o Senhor dos Exércitos, ele viu como Deus poderoso. Tu não prega a Bíblia, tu prega o seu ego, mentiroso, né? Ele me respondeu de novo, deixa eu ver se eu coloquei ampliado essa resposta aqui. Coloquei sim. Porque ele não traz Bíblia, ele só traz o achismo dele. Jesus era esperado, não é o que está no texto. É o que ele está dizendo. Observe que não tem texto bíblico aqui. Jesus era, como esses satanistas costumam fazer. Jesus era esperado como Messias antes de Abraão. E Abraão esperava o Messias. Não é o que está dizendo lá. Ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. Tá? Antes que Abraão existisse, eu sou, eu existo, eu existia. João 8,58. Observe como ele não põe o texto aqui, porque ele contradiz o que ele está dizendo. Tem um contexto onde João o tempo inteiro argumenta quem ele é, o Messias ou não o próprio Deus. Simples assim. Não é o que ele está dizendo. O povo estava discutindo a respeito dele e ele pergunta para os seus discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? Né? Olha aqui, ó. Tua interpretação pessoal é maior que a palavra do Messias? Que o relato bíblico? É maior que o Strong? Tu é doente e mau caráter. Retrate-se. Seu achismo não tem valor bíblico. Duvido que alguém consciente te leve a sério. Onde João 8,58 diz que o teu bostejo sem base bíblica? Né? Onde que João 8,58 afirma
o bostejo dele sem a base bíblica. Cita o texto Mateus 16, 13, 17, que nada tem a ver com o contexto, e não nega a divindade de Cristo, visto que a questão era quem as pessoas diziam ser Jesus. É só ler Mateus 16, 13 ao 17, que vocês vão observar o que está dizendo aqui, que está dizendo lá. Diziam ser Jesus. E diz conhecer a Bíblia. Reitero, se é que sabe interpretar um texto bíblico. Antes de Abraão, eu sou. Aí sim, vamos passar para o próximo. Agora sim, tá? Lembre-se de apresentar a base bíblica. Quando argumentar, sua suposta sabedoria não tem valor bíblico. Basta observar os comentários, poucos ainda caem em sua teia. A maioria não te leva a sério. Já perceberam quem tu é? Um fanfarrão, um aventureiro que não possui atributos a serem considerados. Fala e nada se aproveita. Ipsis literi, texto bíblico acima de narrativa. Né? Aí ele vem com respostinhas deles de novo. Coloquei mais uma resposta para ele. Depois ele a respostinha dele. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Criou em hebraico é bará, né? Só que tem um detalhe em bará. Bar de bará significa filho. Bar em hebraico é filho. Aleph, a letra do bará aqui, ó. Bar e Aleph, certo? Aleph significa representa Deus. Em suma é o que? No princípio criou o Filho de Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1, exatamente o que diz em João. A encarnação do verbo. Aí vocês leem o texto inteirinho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Theon Theos. Tem vídeo sobre isso no canal. Né? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele não é Deus não, mas ele fez as coisas, ele criou o mundo, né? Foram feitas por ele, por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Próximo slide. Porque aí vem os bostejos e as respostas imundas. Acho que eu coloquei mais coisas ainda na resposta. Coloquei mais coisas, tá? Jesus era a rocha que seguia o povo no deserto, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. Essa pedra era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Ainda tem satanistas que dizem que Paulo não era apóstolo, né? Não, eles que dizem que Paulo é apóstolo, eles que determinam quem é apóstolo e quem não é. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha no Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos do povo. Êxodo 17:6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio a uma sarça, né? E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus, o anjo do Senhor, chamado Deus. E bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. Êxodo 3:2-4. Próximo slide para a gente prosseguir aqui na resposta. O anjo do Senhor não é o Deus Pai. Todavia, o texto retrata-o por Deus. Logo, esse é o Deus Filho. Aparências pré-encarnadas do Filho de Deus no Antigo Testamento. Usa o termo anjo do Senhor de forma intercambiável com o Senhor, em referência a essas visitas. Uma cristofania é encontrada em Gênesis 18, 1-3, quando o Senhor apareceu a Abraão em forma humana, tá? Esse é o próprio Jesus. Tais encontros tangíveis com a divindade estão espalhados por todo o Antigo Testamento. Gênesis 16, 7-14, 22, 11-18, Juízes 5, 23, 2 Reis 19, 35 e em Daniel 3, 25, onde o próprio Cristo caminha com os três na fornalha de fogo ao qual eles foram lançados. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João 3:13, o próprio Jesus falando. Ninguém subiu ao céu, senão aquele do céu desceu, ou seja, ele veio do céu. Sei que anticristos que negam a Cristo é anticristo, né? Eu coloquei entre aspas aqui para deixar mais claro. Negam o texto bíblico. Tu irá negar tudo isso sem apresentar nenhuma base bíblica, como ele costuma fazer. Apenas achismo. Penso que isso seja bom para que as pessoas vejam e julguem o quanto Deixa eu me passar próximo, deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei sim. Vejam e julguem o quanto um analfabeto bíblico ou falso profeta é prejudicial à verdade bíblica. Passar bem,
Eu coloquei Isaías aqui, mas não tinha nada a ver. Aí ele me veio com mais resposta. Deixa eu passar o próximo slide para que a gente possa ver a próxima resposta dele. Porque o problema dele não é negar só a pré-existência, é negar Cristo como Filho de Deus e como Deus. Tá? Ele quer negar a divindade de Jesus. Observe aqui. Canal dele. Em nenhum momento negamos que Jesus é o Cristo, o ungido e Messias, o Filho de Deus. Olha como ele se contradiz o tempo todo. Aceitamos que Jesus veio em carne. Se ele veio, ele veio de onde? Aqui já fala de pré-existência e nega a pré-existência. Observe. E é humano. Nega a humanidade de Jesus quem ensina que ele é Deus. Ou seja, resumindo aqui, ele está negando que Jesus é divino. Que Jesus é o Deus do Velho Testamento. Ele não está negando só a pré-existência, ele está negando a Cristo como Jesus, nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus. Não é isso? Aí vamos passar ao próximo slide que vem a resposta final. Grato, agora todos sabem que o Senhor é o anticristo. Toda a Bíblia fala sobre a divindade do Deus Filho. E o texto principal é o de João, que foi apresentado várias vezes. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo que estava com Deus Pai, Theon, era o Deus Filho, Theos. Simples assim. Tem vídeo no canal sobre isso. Nisso concluímos que tu nega a divindade do unigênito, que era 100% humano e 100% divino. Logo, Deus, aí abre aspas, Deus mente e não temos salvação, fecha aspas. Porque aquele que nega a divindade de Jesus, que ele veio em carne, está negando a própria salvação, negando o próprio Pai. Isso está na Bíblia, basta pesquisarem, tá? Não me incomode mais, seu satanismo é perturbador e todos já perceberam quem tu é. Observação, mude o nome do teu canal, tu não é evangelista, tu é satanista. Meus irmãos, aqui vocês perceberam como foi necessário fazer esse vídeo. Eu disse que eu não faria mais tipo de vídeo refutando ou debatendo, mas é necessário para que nós percebamos o quanto é danoso essa raça de víbora que se diz filhos de Deus, que se diz pregadores evangelistas e não são. O tempo todo estão negando a Jesus, a salvação e a palavra como todo. Não só aqueles que pregam semente da serpente, como aqueles que dizem que Paulo é satanista, como aqueles que negam a divindade e a pré-existência de Jesus, que está em toda a Bíblia. É necessário a gente atentar para isso, tá? Tô com dificuldade de fazer vídeo, mas vamos fazer como for possível, tá? Aqui eu me despeço de vocês, até o próximo vídeo, que a paz e a comunhão e a consumação do Espírito Santo seja convosco, até a consumação dos dias. Tchau e tchau.